Queridos, e nós aqui vamos abrir a palavra de Deus no texto do Gênesis. Vamos voltar ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Nós vamos para o capítulo 1, o versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1, o versículo de número 26, o texto diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxe. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Senhor, agora instrui-nos nestes instantes de reflexão da Tua palavra, que o Teu Espírito fale, que nós nos calemos diante de Ti, que o Senhor possa usar pecadores na transmissão da Tua palavra, e que o Senhor possa tratar os nossos corações, a nossa vida, o nosso entendimento, para que ele esteja alinhado com a Tua visão, com a Tua vontade, com a revelação que temos na Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não sei se você conhece aquele hino dos anos 80, 90, Meu Tributo.
E o meu tributo é aquele hino muito bonito que diz assim: como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser que só pertence a ti. E aí o refrão: a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. O poeta estava inspirado quando escreveu esse texto, olhando, né, para tudo aquilo que Deus tem feito e querendo expressar de alguma maneira. E a pergunta que ele começa é justamente como agradecer. Talvez ele estivesse inspirado no Salmo 116, que diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando você para pensar nos benefícios, o que você pode dar em troca? Na verdade, nós ficamos de mãos vazias, porque o que dar ao Senhor? O que podemos? Davi diz, né, te daremos, né, aquilo que vem das tuas mãos, né? O Senhor dá, nós damos ao Senhor aquilo que vem de ti. Queridos, nessa manhã, nós queremos falar sobre gratidão. Gratidão. Como é importante termos gratidão. O mundo reconhece a necessidade da gratidão. A ciência reconhece a importância da gratidão para o ser humano. Se você for lá no Google, você vai encontrar matérias dizendo que a importância de nós manifestarmos gratidão, quanto isso é bom para o nosso cérebro, como isso faz bem para o nosso coração literalmente falando, né? Que ele regula melhor a nossa pressão arterial, o quanto isso nos ajuda nos nossos relacionamentos uns com os outros, o quanto de fato isso nos ajuda, de uma forma geral, sermos gratos. O problema disto para aqueles que não creem em Deus é que quando você usa o verbo agradecer, este é um verbo transitivo direto e indireto, porque você agradece alguma coisa a alguém. Então, quando você precisa olhar, né, olha a sua vida como um todo, você só tem como reconhecer que há alguém a ser grato, e este é Deus. Você agradece por tudo aquilo que você tem a alguém, e este alguém é Deus. Você precisa ter um ser pessoal para agradecer. Você não olha para as paredes e diz: obrigado, parede, por sustentar este prédio. Você não diz à cadeira: obrigado, cadeira, por me sustentar aqui. Eu sou grato a você, porque são seres inanimados. Então, como expressar gratidão sem reconhecer a existência de um grande Deus que nos criou, um Deus que fez os céus e a terra? Então, nós somos felizes por podermos reconhecer não apenas a existência desse Deus, mas também nos relacionar com Ele como sendo o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor, aquele que cuida de nós nos mais mínimos detalhes da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos gratos. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus. Ela também diz: sede agradecidos. Por isso, a gratidão, o agradecimento, ele deve ser uma marca contínua na nossa vida. Veja que Deus, ele conhece a nossa composição, a nossa característica, aquilo que nós somos, e Ele sabe da necessidade de nós agradecermos. Ele diz então: agradeçam, vocês serão mais felizes se vocês puderem agradecer. Queridos, o que é gratidão? A gratidão, ela é aquela manifestação, sua manifestação do reconhecimento de que alguém fez algo por você. Pode ser por mero ato de bondade ou até por misericórdia, em proporções diferentes, coisas pequenas a coisas maiores. Você decide em algum momento reconhecer e expressar àquela outra pessoa que você se sentiu grata, que você
se sentiu aquele contentamento, aquele prazer no que foi feito a você. E você quer deixar claro àquela outra pessoa que você recebeu aquilo de bom grado. Para que você possa agradecer, é claro, você precisa ter, primeiramente, a percepção de que algo foi feito por você. E é preciso que você tenha também algum grau de humildade para reconhecer que você foi beneficiado por outra pessoa, por algo que talvez você não pudesse fazer. E então você expressa esta gratidão. Mas eu queria colocar aqui dois cenários. Primeiramente, imagine que eu passasse entre vocês oferecendo um pãozinho de queijo. Eu passasse com uma bandeja aqui. E você fosse ofertado esse pãozinho de queijo. Minha pergunta é, qual seria a sua reação? Qual seria a reação normal, nossa, ao passar um pãozinho de queijo? Eu sei que tem alguns mineiros, né? Tem a irmã de Uberaba aqui hoje, né? A mãe da Simária, por isso que o Henrique estava mais feliz ainda, né? Foi aqui presente. E você, então, visse o pão de queijo, você provavelmente teria duas respostas. Ou, não, obrigado, ou, sim, obrigado. Eu esperaria, claro, e você também, que como uma reação normal, você visse essa cortesia, uma forma bondosa, generosa, e fosse reconhecê-la dizendo apenas um obrigado. Eu não esperaria de você nenhuma reação emotiva, né? Chorando ali, emocionado diante de uma oferta tão grandiosa como um pãozinho de queijo. Também não esperaria que você me abraçasse ou de alguma forma efusiva ou dissesse, olha, isso marcou a minha vida, nunca vou esquecer do momento que você me deu aquele pãozinho de queijo. Afinal de contas, as coisas têm a sua devida proporção. Mesmo a nossa gratidão, ela é proporcional àquilo que nos está sendo oferecido. Veja que agradecer por um pãozinho de queijo, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, rejeitam terminantemente a existência de Deus, também o fazem. Eles também são educados, eles também reconhecem que outras pessoas podem lhes agraciar com alguma benfeitoria, com algo assim. Agora, pense uma segunda ilustração. Imagine que você está muito doente, você está padecendo na sua casa, já está sem cor, está deitado na cama, com poucos dias de vida, porque você precisa de um rim doado a você, senão você vai morrer nos próximos dias. E então eu vou até a sua casa, lhe faço uma visita para lhe dizer o seguinte, olha, eu estou aqui porque eu quero oferecer o meu rim a você. Bem, qual seria a reação esperada sua em relação à minha oferta? Não, obrigado, sim, obrigado. Talvez a gente esperasse um pouco mais, uma reação mais emotiva, de alguém que finalmente tem diante de si a esperança de poder sobreviver a uma doença. E que talvez diga, puxa, não esperava, eu estou chocado, surpreso, né, com isso que você está fazendo. E se a cirurgia de fato acontecesse e o rim fosse doado, certamente haveria da parte receptora um apego a quem doou o rim, de maneira que você sempre lembraria disso com gratidão no seu coração. E talvez você quisesse marcar alguns momentos da sua vida expressando isso ao outro, olha, o quanto eu sou grato porque você me deu algo tão importante seu para mim e envolveu um sacrifício seu e hoje eu tenho vida porque você ofereceu o seu rim a mim. Mas veja, até mesmo uma pessoa ímpia, alguém que não conhece a Deus, alguém que nunca, aliás, milita contra Deus, poderia fazer exatamente assim também. Ou não. Por que eu estou dizendo essas coisas? Bem, primeiramente, as pessoas do mundo, muitas delas, pessoas que creem na existência de Deus, elas são como aqueles que recebem um pãozinho de queijo. Elas entendem que Deus lhes deu muitas coisas boas. E elas dizem, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Seja pela vida, pelo pãozinho, por isso, por aquilo. Elas não estão preocupadas, por exemplo, em que o domingo seja o dia do Senhor, ou que elas devessem dar qualquer adoração a Deus, mas entendem que recebem bênçãos de Deus.
mas elas veem essas bênçãos como um pãozinho de queijo. Elas não entendem a profundidade, a grandeza daquilo que é a obra de Deus na nossa vida, seja a criação, seja a questão da salvação. Tudo que Deus fez para elas foi um pãozinho de queijo. E assim, elas agradecem pelo pãozinho de queijo. Mas há outros que, dentro da igreja, olham para a obra de Deus como algo muito maior, que lhes deu salvação. Eles não estariam vivos e não teriam vida eterna se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. É como se Deus tivesse doado o próprio rim e você tivesse agora a condição de sobreviver em meio à realidade da morte. E por isso eu sou grato a Deus e eu quero manifestar esta gratidão em vários momentos da minha vida. Mas cuidado, porque se a sua gratidão a Deus for da mesma proporção que você agradeceria a um outro homem, a um outro ser humano, por algo que este homem ou esse ser humano tenha feito por você, então há algo muito errado com a sua gratidão. O que eu quero estabelecer aqui como um princípio inicial é que a nossa gratidão para com pessoas é de uma certa natureza e categoria. Já a nossa gratidão para Deus é de outra categoria, é de outra natureza, é de outra dimensão, que não pode ser comparada com qualquer forma de gratidão uns para com os outros. É por isso que o salmista faz esta pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta que possamos dar, porque a resposta é nada. Eu não posso dar nada ao Senhor. Mas como é que nós podemos, então, tratar desse tema e como é que nós podemos ser efetivamente gratos nesta categoria que Deus espera de gratidão? E aí é onde nós voltamos para o nosso texto de Gênesis. E eu quero que você considere essa passagem sob a ótica da gratidão. O texto não vai nos ensinar necessariamente a sermos gratos. Ele não começa dizendo que no princípio Deus criou, por isso sejamos gratos. Mas nele está a ideia do reconhecimento daquilo que Deus é, de quem Deus é e do que Ele fez. E nesse reconhecimento cabe a nós uma reação. E qual é a reação que nós temos diante de Deus? Eu queria então dividir esta gratidão em 3 categorias, ou 3 aspectos. Devemos ser gratos a Deus por existir, devemos ser gratos a Deus por usufruir e devemos ser gratos a Deus por cultivar. Então, leve esses ensinamentos para casa. Gratos por existir, gratos por usufruir e gratos por cultivar. Bem, comecemos por existir. O texto de Gênesis, ele fala sobre o princípio da existência da realidade como nós a conhecemos. Se você estender a sua leitura a partir do início do capítulo 1, ele diz que no princípio, Deus estava ali no princípio, porque o princípio foi gerado pelo próprio Deus. Sem ele, não haveria nem mesmo um princípio. Então, toda a realidade está atrelada à realidade de Deus. É Deus quem consiste, é Deus quem faz, Ele molda, Ele cria toda a realidade como ela é conhecida. E esta existência que Deus nos dá, ela é por si só um presente. A vida é um presente. O simples fato de nós existirmos e, por consequência, respirarmos, vivermos, interagirmos com a criação, tudo isso é uma dádiva inestimável, que reflete o grande amor que Deus tem e o seu propósito para a nossa vida. Gênesis 1 e 2 nos lembra disso, que há um Criador da nossa existência. E isto faz completa diferença para nós, porque se não houvesse um Criador, logo nós todos seríamos meros acidentes da natureza. Não poderíamos explicar nem dar sentido a nada. Se você não tiver um ponto inicial, um ponto de referência e um ponto de verdade, tudo que sobra é apenas relativismos. Tudo é subjetivo. Não há verdade,
logo também não há valores que você possa dizer, esse é um valor objetivo, do certo, do errado, não há propósito, não há sentido, tudo que você colocar é apenas uma ideia sua, uma conjectura, que eu posso ou não abraçá-la dependendo da minha perspectiva, percepção da realidade. Mas Deus faz esta realidade, Ele é o ponto, Ele é a referência, Ele é o sol, que faz com que todas as coisas tenham sentido. Então, Deus é o princípio, e Ele nos dá a própria existência. A nossa existência é uma existência, portanto, propositada, é uma existência que vai nos ligar à própria identidade de quem Deus é. O texto que nós lemos disse que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, o que denota que Deus não apenas nos criou, como você poderia criar uma cadeira, um microfone, fazer qualquer coisa aqui com um determinado propósito. Você poderia criar o stand aqui, para o púlpito, o stand para segurar alguma coisa, e isso não faria com que esse stand estivesse ligado a você na sua identidade. Talvez tivessem os seus traços artísticos, o seu conhecimento, engenharia, enfim, mas esse objeto jamais seria parte de você. No entanto, o texto diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, o que mostra que cada um de nós tem como que um reflexo de Deus na nossa própria vida. Nós estamos intimamente ligados com Deus. Sem Deus nós não seríamos nada. E nós, então, somos um reflexo daquilo que Deus é. Veja que a Bíblia demanda de nós o reconhecimento e a gratidão por isto. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Note isso, nem lhe deram graças. Portanto, o que o texto está dizendo? Que aqueles que, por meio da observação de todas as coisas criadas, reconhecem a existência de Deus, esses lhe dão graças. E lhe dão graças por causa da própria existência, como ela foi criada por Deus, e pelo fato de nós estarmos intimamente ligados com a essência, que é o próprio Deus. Nós não fomos apenas criados por Deus como os animais foram criados por Deus, mas fomos criados na sua imagem e na sua semelhança. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está agora no Areópago, que é uma espécie de um lugar grande ali, onde os filósofos, os estoicos, epicureus ali, outros gregos, gostavam de ficar discutindo filosofia. Paulo então chega até eles e eles dão atenção a Paulo, já que eles gostavam de ouvir as últimas novidades. Paulo então aproveita a oportunidade para falar de Deus, e ele diz, entre outras coisas, o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí ele continua dizendo: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E atente, e ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Note, então, Paulo coloca esta relação de completa dependência do criado, do ser criado, com do Deus Criador, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, a nossa
existência se dá em razão de Deus e nele estamos completamente conectados o tempo todo, visceralmente, para buscarmos a Ele. A nossa existência existe para que haja uma busca a Deus, para que procuremos a Deus. E Paulo diz, para que porventura tateando possam achar. Ou seja, Deus coloca na própria natureza mensagens para que o homem possa se dirigir ao Criador. E é verdade que a palavra dele é a sua mensagem direta para que nós o encontremos em Cristo Jesus. Mas, meus queridos, o que eu quero mostrar com isso? Que nós, diferentemente de uma atitude humana, que certamente conferiria um grau de gratidão e de alegria por alguém que pudesse dar a sua vida por você. Imagine se fosse um bombeiro entrando num prédio em chamas para resgatar você, e você seria eternamente grato por isto. Mas quando nós falamos em relação a Deus, não se trata de um bombeiro a quem você estenderia o braço, abraçaria emotivo, talvez o convidasse todos os natais para celebrar com você o Natal com a sua família e diria, olha, por causa dele é que eu estou vivo hoje. Mas em nenhum momento você iria se prostrar aos pés desse bombeiro e dizer, a partir de hoje eu vou servir a você todos os dias da minha vida, porque eu devo a minha vida a você, então agora eu sou o teu servo, eu vivo para você, você é a razão da minha vida. Não faríamos isto. Mas em relação a Deus, é o que Deus requer, espera de cada um de nós. A palavra de Deus diz assim, que em tudo que nós façamos, quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. O que isso significa? Que você reconhece que a sua existência hoje no corpo, porque o dia que você morrer, você continuará existindo fora do seu corpo, esperando a ressurreição. Logo a existência ela é feita no corpo, mas ela não depende do corpo, porque haverá um momento que você estará na presença do Senhor. Então esta existência, ela é devida a Deus, ela antecede todas as coisas e toda a realidade como nós a vemos e percebemos. Existe uma existência essencial nossa relacionada com Deus, e nós devemos louvar a Deus por isso. Se não houvesse essa existência, você não estaria aqui, você não teria uma história, você não teria a perspectiva de uma eternidade diante do Senhor. E o Senhor planejou a sua existência antes que o mundo fosse mundo, antes que todas as coisas pudessem ser percebidas, você já estava na mente de Deus. Como é que eu devo agradecer a Deus? Deus dá a resposta dizendo, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A única maneira de sermos gratos ao Senhor é amando com todo o nosso ser. Nós não temos como fazer nada menos do que isto, e isto nós não podemos fazer em relação a ninguém mais nesta terra. Se um bombeiro te salvou, a Bíblia diz, amarás ao teu bombeiro como a ti mesmo. Porque é o que cabe fazer, não só com ele, mas com todos os que estão ao seu redor, até com o seu inimigo. Imagine com o bombeiro que te salvou, né? O inimigo também deve ser amado, mas a Deus é que cabe um amor que é único, um amor incomparável, que não pode ser dividido, não pode ser simplesmente comparado com nada. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não sobrou nada que não seja amor a Deus. Por isso que isto se reflete, este amor, através de atos visíveis, como estar na igreja, fazer parte de uma igreja que está louvando, cultuando a Deus. O Salmo 145 diz assim, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias. Não é algo que você faz só no domingo, num dia ou outro. Todos os dias te bendirei. E esse bendizer é um ato de gratidão a Deus, reconhecendo, Senhor, eu te bendigo por isso, por aquilo. Todos os dias, e louvarei o teu nome para todo sempre. Você já assume que isso vai ser por toda a eternidade. Então, nossa existência está intimamente ligada a essa gratidão a Deus. Salmo 34 diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então a gratidão a Deus não é uma atitude, a gratidão é a própria vida.
ela não é também só um estilo de vida, mas a própria vida tem que ser em gratidão a Deus. Os nossos poros devem ser de gratidão a Deus, né? Todo ser que respira louve ao Senhor. E nós devemos louvar a Deus de forma consciente, continuamente, em tudo aquilo que fazemos, quer comamos, quer bebamos, quer trabalhemos, que tudo seja um ato de gratidão ao Senhor e gratidão consciente. Mas mais ainda, falamos que a gratidão, nós devemos ser gratos por usufruir. Olha, Deus é tão maravilhoso que não apenas temos uma existência, mas podemos usufruir daquilo que Deus fez por nós. O texto fala disso quando menciona que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Deus não apenas nos nutre, mas Ele faz com que tenhamos prazer naquilo que nos nutre. Há pelo menos 70 mil tipos de árvores no mundo. Quando olhamos as plantas, há pelo menos 370 mil espécies de flores, né, plantas com flores. Eu acho que eu conheço umas 5 ou 6, né? Mas há milhares e milhares espalhadas por toda a terra. Deus fez habitats, né, ecossistemas ali perfeitos, maravilhosos, extraordinariamente ricos. E a ideia que o texto nos mostra é que para que nós pudéssemos simplesmente ter prazer em olhar, em desfrutar destas coisas. Veja que para isto Deus dotou-nos com sentidos. Nós conhecemos os 5 sentidos, em que vemos as coisas no seu colorido, nas suas dimensões, apreciamos e aquilo, né, enche o nosso coração de alegria. Às vezes, nos locais que nós estamos, até sentimos paz de estar numa paisagem bonita, ouvir o canto de um pássaro, né? Assim, nós temos um ouvido aguçado que capta uma série de sons, de frequências, e nós podemos combinar isto, inclusive fazer música, até copiar os sons da natureza, fazemos músicas com os nossos instrumentos. Deus nos dotou de capacidades olfativas. Então, daqui a pouquinho vamos subir, né, e poder almoçar juntos, e ali vamos desfrutar do nosso olfato, do nosso paladar, o tato, né, que é tão importante. A gente sente ali a dureza dos materiais, se a superfície ela é mais fina, se ela é mais áspera, se ela é quente, se ela é fria. Nós sentimos, né, assim, a força das coisas. Temos uma capacidade extraordinária de criar, de poder pensar, de poder ler, de poder refletir, de poder fazer poesia, de nos emocionar, de nos relacionar. E o ser humano, ele nos impressiona. Cada vez que a gente abre ali as redes sociais, né, e vemos ali as pessoas fazendo piruetas no ar. Um fazia 5 piruetas de bicicleta, agora o outro já está fazendo 10, assim, né? Um salta de carro, faz um negócio, o outro já faz 2 vezes mais, e assim o ser humano parece um ser insaciável por descobrir, né, ir além. Queridos, e tudo isso manifesta a glória de Deus, colocada no homem, no seu potencial. E onde é que está o nosso diferencial? É que dizemos como Davi, porque tudo vem de ti. Nós reconhecemos que tudo isso vem do Senhor. Quando você está à mesa e você vai almoçar, o que você faz? Agradece a Deus. Você diz: Senhor, tudo isso veio de ti. Pode ser que eu conheça todo o caminho que fez com que o alimento chegasse à mesa, mas eu sei que esse caminho dependeu do Senhor. Você sabe que a maçã que você vai comer daqui, 2 meses, ela deve estar no solo agora, né? A plantinha deve estar ali, talvez na flor, não sei quanto tempo leva, mas está lá sendo cultivada. Alguém vai colhê-la, e esse alguém vai colocar, né, talvez numa caixa que vai ser levado para, né, um centro de distribuição que vai acabar no supermercado, e isso vai chegar até você, e você vai comer aquela fruta. Mas em todo esse processo, Deus estava presente. Se não houvesse um solo, se não houvesse água, se não houvesse as estações, se não houvesse todo aquilo que é da natureza, nós não teríamos este alimento. E nós devemos reconhecer, Deus é um Deus que nos faz usufruir. Mas entenda o que é usufruir. A palavra usufruto é a ideia de que você vai fazer uso de algo que não é seu. Veja que Deus, Ele nos dá todas as coisas, mas como usufruto.
Na verdade, ele coloca todas as coisas para nós administrarmos. Esse mesmo texto lá de Gênesis disse que vocês, homens, terão domínio sobre os peixes, animais, sobre todas as coisas, mas não para destruí-los, não para fazermos o que bem quisermos destas coisas, mas ao contrário, ele quer que nós cuidemos delas. Mas veja, Deus, ele nos dá todas as coisas em usufruto. Você tem um tempo e uma oportunidade para fazer uso delas. Você pode ter prazer nelas, mas saiba que haverá um momento que você irá prestar contas da maneira como você faz uso destas coisas. Nós podemos usar a natureza, mas não podemos tornar a natureza um ídolo da nossa vida. Não podemos colocar a natureza no lugar de Deus. É o que está condenado lá em Romanos capítulo 1, que o homem, ao invés de adorar o Criador, ele adora a criatura em lugar do Criador. É tentador fazer isso. Você não deve ter uma estátua na sua casa de Baal, mas possivelmente você possa sofrer da tentação de colocar muitas coisas no lugar de Deus. O entretenimento, o próprio trabalho, as coisas que são lícitas, legítimas, boas, você poder estudar, mas tudo está ao nosso alcance e tudo foi feito para usufruirmos. Mas nós não podemos perder o primeiro ponto. A nossa existência está ligada em Deus e o propósito da nossa vida está ligado no Senhor, em Deus. Veja que por causa do nosso pecado, capítulo 3 de Gênesis fala disso, né? Nós quebramos o nosso relacionamento com Deus. Nós pecamos ali e toda a raça humana sofreu em decorrência disso, porque nós nos afastamos desse propósito original de vivermos para a glória de Deus. O pecado, ele trouxe um abismo entre nós e o nosso Deus, mas Cristo, o Senhor Jesus, ele veio para dar a sua vida por nós, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, diz a palavra. Então, é o propósito original, que nós nunca vivêssemos para nós mesmos, mas que vivêssemos para Deus. Ele é o centro da nossa vida. É assim que nós agradecemos a Deus, é vivendo para Ele. Tudo aquilo que nós fazemos, o seu trabalho, é parte desse usufruir, ao mesmo tempo que vai ser também parte do cultivar. Mas veja, então a palavra de Deus nos ensina a termos esta visão de humildade em relação às coisas que temos, porque tudo vem do Senhor. Até o tempo, nós temos o tempo, né? E o tempo não é algo um bem que nós possuamos, que eu possa abraçar e dizer assim, eu quero ficar nesse tempo. Né? A minha fala já é iniciada no passado. E assim, nós não controlamos o tempo e nem mesmo as coisas que temos. Tudo que você tem hoje não será mais seu em algum momento. Tudo, absolutamente, não será seu mais. Sejam as suas posses, seja o seu dinheiro do banco, seja os seus certificados, um dia tudo isso vai passar. Tudo, absolutamente tudo, pertence ao nosso Deus. Mas, finalmente, eu queria ressaltar, né, que dentro dessa realidade, nós devemos mostrar a nossa gratidão a Deus. Salmo 139 diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É o reconhecimento de que Deus nos formou de forma extraordinária. Tudo que Deus criou é lindo, e Ele fez tudo isso para desfrutarmos. Eclesiastes 11:9 diz, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Alguns veem Deus como um Deus podador, né? Mas Deus não é. Ao contrário, Ele fez tudo para o nosso prazer e deleite. A juventude é o momento alto disso. Você tem toda a força, energia, vontade. O Esdras estava me falando agora há pouco, né, Esdras? Fui numa vigília de sexta para sábado, né? Aí depois no sábado fui ver um jogo de futebol não sei aonde e tal. E assim eu falei, rapaz, né? Graças a Deus pela juventude. A gente pensa, não aguentaria. Mas a juventude é para isso.
O texto de Eclesiastes 2 também, né? Salomão diz: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Que bênção, não é? Comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então, tudo isso nós temos que reconhecer que vem de Deus. Nada é nosso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor me permite participar disso, ter este pouquinho, né, na minha vida. Veja que isso nos ensina, entre outras coisas, a não termos apego às coisas materiais. Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não faz sentido, porque nada disso é seu. Nada disso é seu. Tudo pertence ao Senhor. Para que você vai acumular? Aquilo já é de Deus. Onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. Será que isso não muda alguma coisa na forma como você lida com a questão do dinheiro, dos bens, da maneira como você lida com seus propósitos em relação a acumular coisas nesta vida? Porque nós deveríamos ser gratos por aquilo que Deus já nos deu, mas entender que há um limite para essa busca. O mundo não tem limite. As pessoas, elas baseiam a sua felicidade, a sua realização em acumular, acumular. Parece que isso lhes dá a sensação de sucesso. Mas há um limite para isso. Há um ponto em que Jesus fala: não acumuleis, não faz sentido acumular. E Jesus coloca ali, aliás, o texto, né, de Gênesis, coloca o sábado. Veja que Deus, né, fala ali que no 7º dia ele descansou, aquele era o sábado, e há também a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que isso no meio da história? Para mostrar que Deus é o centro dessa história. Tanto no sentido do dia santificado, que ele vai exigir depois que o povo siga, quanto a questão da vontade dele, que ele quer que seja seguida. E ele faz aquele teste da vontade dele, colocando esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está no centro da história da nossa vida. Quando você lê o texto, você percebe no trecho que lemos, que em 16 versículos, 7 deles mencionam o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, para deixar claro que é o Senhor Deus que deve ser o centro da nossa vida, da história e da realidade humana. Mas, finalmente, temos aqui também uma gratidão por cultivar. Devemos ser gratos por cultivar. Deus, ao fazer o homem, na sua característica essencial do homem é ser responsável. A gente tem dois tipos de pessoas, né? Os imputáveis e os inimputáveis. Quando alguém comete um crime, essa pessoa vai ser julgada se ela teve condições de entender o que estava fazendo. Se ela teve condições, então ela é imputável. E isto a torna um ser humano responsável. E nós devemos agradecer a Deus porque Deus nos vê assim, como seres humanos responsáveis. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não queira jogar sobre outra culpa. A responsabilidade é toda sua. Mas isso traz, além dessa responsabilidade, o peso dela, ela traz uma série de benefícios. Porque a você é dado a liberdade de cultivar o seu próprio campo. O texto bíblico que nós lemos, ele fala que até certo momento não havia homem para lavrar o solo. O que mostra que Deus já haveria de fazer o homem para lavrar o solo. E que depois que Deus faz o homem, ele o coloca no jardim do Éden, ele diz para que o homem o cultive e o guarde. Atividades que deveriam ser inerentes ao homem presente na natureza. Deus deu a ele essa responsabilidade e disse: você vai dominar sobre os peixes, tal, animais e árvores e tudo mais. Você será o meu vice-regente. Eu dou a você esta autoridade e eu dou a você essa responsabilidade. Cultive, porque aquilo que você cultivar, aquilo que você semear, você vai colher. Queridos, isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Da nossa família, do nosso trabalho, daquilo que estudamos, daquilo que fazemos com o nosso corpo, tudo na base do cultivo. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Isso é um ensinamento bíblico.
E nós precisamos de sabedoria para isto. Mas devemos ser gratos em primeiro lugar. Obrigado, Senhor. O Senhor me confia isto. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor me confia pessoas para cuidar. O Senhor me confia tarefas para fazer. O meu trabalho, o seu trabalho, no dia a dia, de segunda a sexta ou a sábado, é um trabalho que é dado por Deus. Você está lá fazendo a obra de Deus, você está lá servindo ao Senhor, você está cultivando o campo. Talvez atrás de um computador, mas você está fazendo isto. O Senhor te colocou lá para ser uma extensão dele, uma extensão no sentido físico, uma pessoa que está lá fazendo aquilo que Deus quer que você faça para o bem de muitos outros, mesmo que dentro de um sistema capitalista, né, que vá comprar o seu serviço. Mas é assim que Deus está usando você para a glória dele. Mas aí eu faço uma pergunta. Onde é que Deus, que deu todos os recursos a você, que deu todas as competências, você tem todos os sentidos, capacidade, faculdades mentais, né, em plena atividade, conhecimentos, você hoje já é uma junção de tanta coisa já aprendida, tanta experiência. Como Deus quer usar o seu tempo, a sua vida, a sua energia daqui para frente? Como Deus quer usar? Essa é uma pergunta importante. Como Deus quer que você invista toda essa potencialidade que você é? Tudo aquilo que Deus investiu em você. Você deve entender que não foi por acaso. Não, Deus simplesmente não, né, você não é fruto do acaso. Deus criou você, moldou você, e Deus quer usar você. Já entendemos, para a sua glória. Entendemos que Ele nos dá coisas para usufruir, mas Ele quer que nós cultivemos. E o que Deus quer que nós cultivemos? Trabalho, família. Em relação ao seu reino, em relação à sua igreja, aquilo que diz respeito ao que Jesus chamou, né, dos trabalhadores. Senhor, rogai, né, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sobre quem Ele está falando? Serão pessoas que Deus vai chamar entre os ímpios? Será entre pessoas que já estão no meio da igreja, fazem parte do reino, têm o entendimento da palavra, sabem quem é o seu Criador e sabem que existe um ministério a ser realizado na terra? Será que isso diz respeito a mim? Será que isso diz respeito ao meu tempo, que eu não sei quanto tempo temos um tempo limitado sobre a terra, temos recursos limitados, temos energia limitada, mas a palavra de Deus diz que devemos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando não poderemos mais trabalhar. Existe aqui a verdade de que há tempo para todo propósito, e nós devemos ter como meta da nossa vida agradecer a Deus com a nossa vida, fazendo a vontade de Deus, usufruindo das coisas de Deus, mas imersos no plano de Deus. E qual é o plano de Deus? É estender o seu reino sobre toda a terra. E se nós estamos envolvidos nesse plano, isso diz respeito ao nosso tempo, ao nosso talento, aos nossos recursos, à nossa vida. De que maneira, Senhor, poderei retribuir por todos os teus benefícios para comigo? E Deus vai olhar para você e vai continuar olhando para você. E você vai entender o que Deus quer dizer com isto. Porque nós somos a resposta a isto. Deus não quer nada de nós a não ser nós por inteiro. Todinho. Foco, olhar. Olhando para Cristo e servindo a Cristo com a nossa vida. Mas de uma maneira prática, você precisa decidir como você fará isto acontecer no tempo e no espaço. Olhando para o seu Senhor, você tem que dizer, olha, é assim que eu quero te servir. É dessa maneira, Senhor, porque é o Senhor que tem me instruído desta forma. O Senhor tem me dado determinados dons, e esses dons não são apenas fortuitos, né? Não são apenas um acidente, não, são propositais, para que eu possa preencher a tua igreja, o teu reino, desta ou daquela forma. Queridos, o que nós vamos cultivar, então? Estamos em tempo de plantar para podermos colher. E esse momento é agora. A gratidão a Deus, então, não é
como eu disse, de uma categoria humana. Ah, valeu Deus, obrigado, o Senhor é muito bom, e eu continuo na minha vida, né? Sigo no meu caminho, e depois eu lembro de novo, o Senhor veio aqui para dizer obrigado. Não, a gratidão a Deus é de um outro nível. É a sua identidade direta com Deus, entendendo a minha existência é fazer a vontade de Deus, né? A minha água, a minha bebida, a minha comida consistem em fazer a vontade de Deus. Fora disso, meus queridos, nós seremos apenas ímpios melhorados. Não é? O ímpio melhorado é aquele ímpio que fala assim, deixa eu ir para a igreja porque lá eu sei que é melhor. Isso não tem a ver com a nossa identidade com Deus. Nós temos que ser cristãos, identificados com a visão, com a obra, com o coração de Deus. E assim, de fato, influenciarmos o nosso mundo, por sermos justamente diferentes, tão diferentes que ninguém nos entende. Cara, você é muito diferente. Sua visão do mundo, a sua ideia, sua cabeça e as suas atividades, as suas atitudes, eu não consigo entender o que você faz. É isso mesmo. Quando alguém não entender, entenda que você, né, está no caminho certo. O mundo vai nos odiar justamente por não nos entender. Que Deus possa, assim, nos abençoar, queridos. Possamos sermos gratos a Deus da maneira como Deus quer a nossa gratidão. Amém.